Apesar da proposta apresentada pelo governo contemplar algumas de nossas reivindicações, o objetivo do governo continua o mesmo: enxugar a máquina para economizar dinheiro, retirando o direito dos trabalhadores. A principal característica da proposta é incorporar a regência, implantar a meritocracia, continuar com as punições, não colocar dinheiro novo e manter a contratação de ACTs como horistas. Além disto, rebaixa a remuneração no enquadramento, continua com o achatamento, sem deixar claro o tempo necessário para que a descompactação da tabela ocorra e como esta será feita. Também não leva em conta a melhoria da qualidade de ensino em nossas escolas. Por isso, em assembleia realizada no dia 15 de abril em Florianópolis, os trabalhadores em educação rejeitaram por unanimidade a proposta de carreira apresentada pelo governo, com destaque nos seguintes pontos. A descompactação tem como base a incorporação da regência de classe, criando a ilusão de que existe um reajuste no vencimento. Mas o que ocorre é um aumento nominal e não um aumento real, pois o governo usa o dinheiro do próprio trabalhador para fazer a descompactação. Além disso, o indexador dos reajustes futuros, segundo o governo, será o percentual do crescimento do Fundeb do ano anterior, cuja média dos últimos anos é de 5%, um valor bem menor do que a inflação do período, ignorando o reajuste estabelecido pelo Piso Salarial Nacional, a Lei 11.638, baseado no custo aluno ano. A incorporação dos 25% da regência de classe eleva nominalmente o salário inicial de nível médio, passando de R$ 1.917 para R$ 2.397. Esta incorporação significa que o vencimento inicial estará 25% acima do valor do piso nacional. Isso significa que os próximos reajustes do piso nacional não serão aplicados em nossa tabela, congelando o salário até que este atinja o vencimento inicial da carreira. Neste processo, o percentual da regência incorporada se diluirá. É uma farsa. Desta forma, o não pagamento do reajuste de 13,01% do piso na carreira afetará todos os trabalhadores, cujas perdas vão de R$ 50 a R$ 269 mensais. Uma maneira equivocada de fazer a descompactação é estipular um valor e depois fazer a descompactação, porque a tabela ficará engessada. A forma correta é garantir a descompactação a partir da garantia dos direitos e depois calcular o impacto financeiro e negociar o prazo. Essa proposta não garante os direitos dos trabalhadores em educação, pois o governo não coloca nenhum valor além dos 200 milhões oriundos do Fundeb. Mesmo que o governo a tenha retirado da LESC e voltado a equiparar o vencimento dos ACTs ao dos efetivos, a atual proposta ainda mantém a possibilidade da contratação de horistas. Dessa forma, teremos no mesmo local de trabalho profissionais com a mesma formação contratados de formas diferentes, precarizando ainda mais as já complicadas relações de trabalho dentro das escolas, promovendo a separação da categoria. A forma de reenquadramento apresentada na proposta, mesmo mantendo a paridade, rebaixa o salário dos aposentados, pois leva em consideração apenas a formação, deixando de lado o tempo de serviço. Dessa forma, nenhum trabalhador será enquadrado nas novas referências, o H, o I e o J. E aqueles que se encontravam na última referência no G estarão no meio da tabela. Nesse caso, não podemos abrir mão do princípio do enquadramento pela formação e tempo de serviço. Só assim será garantida a valorização desses profissionais. A meritocracia está embutida na proposta, pois o governo retira o incentivo à sala de aula e propõe instituir o prêmio por desempenho da escola, que será concedida aos profissionais da unidade escolar, levando em conta o resultado das avaliações de desempenho, aprendizagem, assiduidade e outros ainda não definidos em lei. Isso colocará os profissionais e a unidade escolar em conflito, pois a avaliação não é institucional.
e não levará em conta a situação física e emocional dos profissionais, a estrutura das escolas, contrário ao princípio da isonomia e da garantia de um padrão unitário de qualidade das instituições educacionais, indo na contramão de um sistema nacional de educação pública de qualidade para todos. A proposta da tabela salarial é muito ruim, pois a diferença entre magistério e graduação é de 2,27%. Graduação e especialização é de 17,66%. Especialização e mestrado é de 11,16%. E de mestrado a doutorado, de 10,37%. Desta forma, a tabela continua achatada, pois o governo não estabelece a forma clara como e em quanto tempo será feita a descompactação, além de aplicar o reajuste do piso salarial somente para o nível do magistério. Com a incorporação da regência, o valor do piso da tabela salarial chega a R$ 2.397,22, R$ 479,54 a mais do que estabelece o piso salarial, que é de R$ 1.917,18. Isso significa o congelamento do salário inicial, que poderá se estender até 2018. De acordo com a proposta, ela pode ser cumprida 50% na escola e 50% em local de livre escolha do profissional em educação. Lembrando sempre que o governo trabalha com a lógica de hora-relógio e não de hora-aula, não reconhecendo o direito de 1/3 de hora-atividade na jornada estabelecida pela lei do piso. Esta é mais uma luta que devemos enfrentar. Serão reduzidas gradualmente e o valor a ser pago por aula será congelado em 5% sobre o vencimento de março de 2015. De acordo com o governo, existe uma ação judicial em função da necessidade da implementação da hora-atividade estabelecida pela lei do piso. Por isso, elas precisam ser gradativamente extinguidas. É importante lembrar que a nossa luta sempre foi por uma carreira com jornada adequada e salário digno compatível com a nossa formação. Já tínhamos 30% de hora-atividade e perdemos pela política de arroz salarial implementada pelo governo, que nos levou a assumir mais e mais aulas até chegarmos à atual situação. A progressão horizontal se dará em uma letra a cada 3 anos com 120 horas de curso, com um percentual de 3,5% de diferença entre as letras. Na tabela anterior, progredimos por tempo e por formação. Na atual, apenas por formação, o que significa uma perda de 2% sobre o nosso vencimento. E o critério das 5 faltas injustificadas continua sendo a forma que o governo estabelece para cercear o trabalhador de participar das atividades sindicais. Nossa reivindicação é de que o Decreto 3593 de 2010, o Decreto das Progressões, seja revogado. Em 2011, o governo Colombo golpeou o magistério catarinense com um dos maiores ataques a seus direitos. Destruiu uma carreira conquistada através de longos anos de luta. Não satisfeito com isso, propõe que aceitemos uma carreira que acaba definitivamente com os direitos mais importantes e que se tornou emblemático naquela greve histórica, a regência de classe. Por isso, a proposta apresentada pelo governo é uma afronta a todos os trabalhadores em educação e não podemos nos curvar a mais este desmando. O embate continua e não serão as ameaças e o destempero do secretário da Educação que irão nos intimidar. Continuemos unidos e em frente. Greve sem medo. Sinte SC. Ousar e lutar sempre.